A função primária do trato gastrointestinal é transportar nutrientes, águas e eletrólitos do meio externo para o meio interno do corpo, além de ser responsável pela digestão, absorção, motilidade e secreção. Anatomicamente, podemos destacar no sistema digestório a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso, que são os locais onde ocorre todo o processo digestório, respectivamente. A boca é a porta de entrada de alimentos. Nela estão inseridos alguns órgãos anexos, como as glândulas salivares, a língua e os dentes. As glândulas salivares produzem a saliva, que é responsável por umedecer os alimentos e evitar a formação de cáries dentárias. Os dentes são primordiais no processo digestório, uma vez que trituram os alimentos durante o processo mastigatório para diminuir o tamanho do alimento a ser digerido. A faringe é uma espécie de tubo que liga a boca ao esôfago, e é nela que está localizada a epiglote, que é uma estrutura responsável por impedir a passagem do bolo alimentar para a laringe e não obstruir dessa forma a respiração. O esôfago é um tubo longo e musculoso. Ele transporta o bolo alimentar até o estômago através de um movimento involuntário, chamado movimento peristáltico. O estômago encontra-se na região abdominal e tem como função fragmentar lipídios e proteínas. Para isso, conta com a ação do suco gástrico, que é composto por pepsina, principal responsável pela digestão de proteínas, lipase, ácido clorídrico e renina. Nesse órgão se forma o quimo, que nada mais é do que a junção do bolo alimentar com o suco gástrico. O intestino delgado é um tubo entre o estômago e o intestino grosso, que é responsável pela absorção de nutrientes. Ele é dividido em 3 regiões: o duodeno, o jejuno e o íleo. É importante lembrar que quando esse órgão está muito nutrido, ele recebe a bile do fígado e o suco pancreático do pâncreas. Para além desses, o próprio intestino produz um suco, denominado suco intestinal. No intestino grosso ocorrem as últimas etapas do processo digestivo, que são a absorção de água e a formação da massa fecal. Além de absorver a água ingerida e aquela proveniente de secreções digestivas, como a saliva, por exemplo, o intestino grosso também é responsável pelo armazenamento e pela eliminação da massa fecal. A boca é um órgão rico em micro-organismos. Calcula-se que milhões vivam na cavidade, sendo grande parte deles responsáveis por funções fisiológicas muito importantes. O bom funcionamento do sistema digestivo está diretamente ligado à saúde bucal e à capacidade mastigatória. Uma associação pertinente que pode se fazer entre a saúde bucal e o sistema digestório foi encontrada no artigo Saúde Bucal e Câncer Gastrointestinal, um estudo de corte nacional, da autora Kim-Jeong Lee. A partir da observação que a má higiene oral está intimamente associada à inflamação sistêmica e à disfunção da microbiota, que são mediadores do câncer, os autores analisaram 50.774 indivíduos e propuseram nessas análises uma correlação entre a ocorrência de câncer gastrointestinal e indicadores de higiene bucal, como a frequência de escovações, visitas ao dentista por qualquer motivo, limpezas dentárias profissionais e número de dentes perdidos. Eles observaram que o bom comportamento de higiene bucal, especialmente relacionado às escovações frequentes dos dentes, pode estar associado a um menor risco de câncer gastrointestinal. Vale lembrar que doença periodontal é uma inflamação que ocorre nos tecidos adjacentes aos dentes e pode ocasionar a perda de dentes e até mesmo a inflamação sistêmica. As bactérias decorrentes dessa doença e da má higiene bucal invadem as células epiteliais da gengiva, alterando significativamente a defesa imunológica do organismo, além de minimizar a incidência de apoptose, que é um dos maiores mecanismos do organismo no combate ao câncer. Entre as possíveis causas para essa relação, destaca-se a disseminação sistêmica de bactérias orais, pois doenças orais podem afetar o tecido gástrico. Infecções bacterianas orais, incluindo a porfiromonas gengivales, podem estar intimamente associadas ao câncer gastrointestinal. A união de bactérias já presentes na saliva com bactérias externas pode ser outra possibilidade que causa o câncer, uma vez que a saliva também percorre o trajeto do sistema digestório. Em segundo lugar, a inflamação local causada por deficiências orais pode promover inflamação sistêmica e elevar o nível de marcadores inflamatórios circulantes. Essas moléculas-chave no processo inflamatório, como o fator de necrose tumoral alfa e a sinalização induzida por interleucina 6, mostraram se juntar tanto na iniciação quanto na progressão de doenças malignas.
cerca de 13% dos pacientes do estudo que apresentaram o câncer gastrointestinal possuíam alguma doença periodontal e cerca de 24% tinham sofrido perda de um ou mais dentes. Outros estudos já apontavam a relação entre a má higiene bucal com o câncer coloretal, a relação entre doenças periodontais com maior risco de câncer de pulmão e coloretal e a relação da deficiência dentária com o câncer esofágico, coloretal e pancreático. Contudo, outras variáveis como a idade e o sexo podem ser mais significativas no risco do desenvolvimento desse câncer do que as questões odontológicas. Ainda não é possível detectar quais órgãos específicos são mais acometidos de acordo com a higiene e a doença bucal, mas as perspectivas dessas descobertas são animadoras, uma vez que a comprovação da relação entre a saúde oral e o câncer gastrointestinal promoveu mais estudos semelhantes, os quais ajudam na celeridade do diagnóstico dos casos e, com isso, aumentam as chances de cura.